Sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma aula de álgebra linear. O tema dessa aula é núcleo e imagem de uma transformação linear. Aqui eu listei alguns objetivos a serem alcançados. Então, sem mais delongas, vamos ao início da nossa aula. Eu vou introduzir essa aula trazendo esse exemplo aqui. Eu tenho uma transformação T do R3 para R3, a fórmula da transformação é essa. Dá para você perceber que as componentes da transformação são todas lineares, portanto, trata de uma transformação linear. Pega x, y, z, que é um vetor qualquer do R3, e transforma num vetor onde a primeira componente é repetida, a segunda também, mas a terceira é nula. Quer dizer, então, que a imagem estará concentrada aqui embaixo, ó, no conjunto dos pontos x, y, z, onde a componente z é igual a zero. Aqui eu tenho o vetor u que está sofrendo a ação da transformação. Quando a transformação age sobre o vetor u, ela leva ao vetor v, que tem exatamente a primeira e a segunda componente sendo mantidas, mas a terceira componente se torna igual a zero. Portanto, ele desce lá para o plano. Então, essa é a geometria dessa transformação. Vamos calcular aqui a imagem de alguns desses elementos. Vamos, por exemplo, calcular a imagem do elemento 0, 0, 1. De acordo com a fórmula da transformação, que é essa, eu repito a primeira componente, repito a segunda e zero a terceira. A imagem do vetor 0, 0, 5. Vamos lá, repito a primeira, repito a segunda e zero a terceira. Em geral, eu peguei dois vetores aqui, ó, do eixo Z, que são os vetores 0, 0, 1 e mais acima o vetor 0, 0, 5. Geometricamente, quando eu desço esses vetores em direção ao plano, eles vão parar aqui, ó, na origem, no 0, 0, 0. Em geral, qualquer que seja o vetor x, y, z, ao qual eu aplico essa projeção, vai cair exatamente sobre a origem, no vetor nulo do contradomínio, que é o 0 do R3. 0, 0, 0. Feita essa pequena observação, vamos agora a essa outra observação aqui. A pergunta colocada aqui é se existe algum x, y, z do R3, tal que a imagem dele seja o vetor 1, 2, 0. A resposta é afirmativa, né? Sim, existe. Existe, por exemplo, 1, 2, 3... que quando nós aplicamos a t, resulta no vetor 1, 2, 0. Mas também existiria o vetor 1, 2, 5, que levaria também no 1, 2, 0. Vamos dar continuidade à nossa aula, trazendo exatamente as duas definições da aula de hoje, que é a definição de núcleo, indicado aqui por n de t, e im de t, que é a imagem de t. Essa T é uma transformação linear, que parte de E para F. O domínio é E e o contradomínio é F. Vamos à definição do núcleo da transformação. O núcleo da transformação linear é o conjunto dos vetores que estão no domínio. Olha aqui como é que começa. É o conjunto dos vetores que está no domínio, tal que, ao calcular a imagem dele pela transformação, nós chegamos no vetor nulo do contradomínio. Esse zero não é o número zero, é na verdade o vetor nulo do F. Por sua vez, a imagem será o conjunto dos vetores que estão no contradomínio. E ela estará na imagem se existir um elemento do domínio que é levado nele pela transformação T. Então, essas são as definições formais do núcleo e da imagem. Eu trago aqui uma representação, um esquema de representação desses conceitos. Notem que eu tenho aqui o espaço vetorial E e tenho esses três, na verdade eu tenho esses N vetores aqui, que todos eles, quando eu aplico a transformação T, são levados no zero. Esse zero é o vetor nulo de F. Sendo que a imagem deles é o vetor nulo, então nós diremos que esse conjunto de vetores está no núcleo da transformação. E esse meu vetorzinho V aqui, ele pertence à imagem da transformação. Por que ele pertence à imagem? Porque existe um elemento U no domínio que é levado nele. Então essa é a representação
dessas duas definições. Recapitulando, o núcleo é formado pelos elementos do domínio que são levados no vetor nulo. E a imagem é o conjunto dos vetores do contradomínio, tal que existe elementos do domínio que são levados nele. Seguimos então mostrando esta proposição. Até então nós definimos núcleo e imagem apenas como subconjuntos do domínio e do contradomínio, respectivamente. O que essa proposição aqui está dizendo é que são mais específicos do que isso. Núcleo e imagem, na verdade, são subespaços vetoriais, respectivamente, do domínio e do contradomínio. Para mostrar isso, nós temos que atender aquelas três condições que estão na definição de subespaço, a saber, o zero, que é o vetor nulo, deve estar no núcleo. A outra é que, dado dois vetores do núcleo, nós temos que mostrar que a soma ainda está no núcleo. E dado um vetor do núcleo e um escalar, nós deveremos mostrar que esse múltiplo escalar ainda estará no núcleo. Mostrado essas três condições, estará provado que o núcleo é um subespaço vetorial do domínio. Tá? Então vamos lá, vamos aqui ao esboço da demonstração. Lembra que toda transformação linear leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Dessa forma eu posso garantir que a imagem do vetor nulo é o vetor nulo. Ora, isso aqui quer dizer que o vetor nulo está no núcleo. Por que ele está no núcleo? Porque a imagem dele é o vetor nulo do contradomínio. Então, a condição 1 está satisfeita. Vamos agora para a condição número 2. Eu tomo dois vetores do núcleo. Por exemplo, tomo U e V, ambos pertencentes ao núcleo da transformação. Ora, se eles estão no núcleo, é óbvio que a imagem de cada um deles vale quanto? A imagem de cada um deles, por definição, é igual ao vetor nulo. Agora, por sua vez, quando eu aplico a transformação T no vetor soma U mais V, o fato da linearidade da T garante que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Mas, por hipótese, T de U e T de V são, respectivamente, os vetores nulos. A imagem do U é zero e a imagem do V é zero. Zero do contradomínio. Portanto, 0 mais 0 é igual a 0. Qual a conclusão que eu tiro? É que o vetor U mais V pertence ao núcleo da transformação. U mais V pertence ao núcleo da transformação. Então, segue daí a segunda condição de subespaço vetorial. A próxima agora. Tomo um vetor do núcleo. Ora, tome U pertencente ao núcleo da transformação. O que isso indica? Ora, isso implica que T de U é o vetor nulo, porque ele está no núcleo. Ok. Agora, eu aplico a T num vetor alfa vezes U, onde alfa é um escalar qualquer. De acordo com a propriedade da linearidade da transformação, isso aqui é igual a alfa vezes o T de U, que é igual a alfa vezes. Ora, o U está no núcleo, então T de U vale o vetor nulo. Isso quer dizer que alfa vezes o vetor nulo dá o vetor nulo. Consequentemente, nós temos que quando eu pego um vetor do núcleo e em seguida multiplico ele por um escalar, a imagem dele é o vetor nulo. Logo, alfa U está no núcleo da transformação. Com isso, nós garantimos que o núcleo da transformação é subespaço. Como exercício, eu deixo que vocês mostrem que a imagem da transformação também é um subespaço agora do contradomínio.
Para isso, você terá que usar a definição de imagem que foi vista lá no slide anterior. Vamos para frente, então. Vamos, então, a um exercício. Determine o núcleo da transformação, que é uma transformação de R3 para R2, dada por essa fórmula, dada por essa lei de formação, e em seguida determine uma base para o núcleo da transformação. Então nós temos essa que é uma transformação de R3 para R2, estamos em busca do núcleo dela. Então vamos lá para a resolução. O núcleo dessa transformação, por definição, é um subconjunto do R3, porque o núcleo está contido no domínio. Tal que a imagem desses caras é igual ao vetor nulo do contradomínio, no caso 0, 0. Portanto, essa é a condição para que um vetor esteja no núcleo. Ora, reescrevendo isso, eu tenho exatamente que o t de x, y, z, que eu vou trocar pela fórmula dele, é x mais y, e na outra componente, 2x menos y menos z. Essa é a imagem da transformação, que deverá ser o vetor nulo. A partir dessa condição, nós temos um sistema de equações, com duas equações, que é x mais y igual a 0, que eu obtive igualando as primeiras componentes, e 2x menos y menos z igual a 0. Segue daqui, por exemplo, que o y será igual a menos x. Ao substituir essa informação dentro da segunda equação, nós teremos 2 vezes x menos y, mas menos y é igual a x. Então eu ponho aqui mais x, que é o menos y, menos z igual a 0. Daqui segue que y é igual a menos x e que 3x menos z igual a 0. Eu vou organizar esse sistema da seguinte forma: y igual a menos x e z igual a menos 3x. Dessa forma, nós simplificamos ao máximo o nosso sistema e nós concluímos, então, que a solução do sistema que fornece o núcleo da transformação é o conjunto de vetores x, y, z, onde o y vale menos x e o z vale menos 3x. Portanto, eu posso reescrever o núcleo da minha transformação como sendo o conjunto dos x, y, z do R3, onde o y é igual a menos x e o z igual a menos 3x. Ou ainda, reescrever da seguinte forma, que fica até mais conveniente para ver o núcleo da transformação, que é um conjunto onde o primeiro é x, e aí eu não tenho nenhuma restrição sobre ele, o y tem que ser menos x, e o z tem que ser menos 3x. E o x é um número real. Duas formas de escrever o núcleo. Portanto, este é o núcleo da transformação. São os vetores que têm essa forma. Tá? Eu posso ilustrar, por exemplo, que o vetor 1, menos 1 e menos 3, ele tem essa forma aqui. Portanto, esse vetor estará no núcleo. Também estará no núcleo o vetor menos 2, por exemplo, 2 e 6, porque esse vetor também tem essa cara. Basta eu fazer o x igual a menos 2 que eu chego nele. Portanto, o núcleo, como havíamos de esperar, ele tem uma infinidade de vetores. Afinal, ele é um subespaço vetorial. Agora vamos para o próximo item, que está pedindo uma base para o núcleo da transformação. Ora, uma base para o núcleo da transformação
é um conjunto linearmente independente que gera todo o núcleo. Aqui, por exemplo, eu posso escrever esse vetor aqui, ó, como sendo o vetor x vezes 1, menos 1 e menos 3. E aqui eu tenho que todo o vetor do núcleo pode ser escrito a partir desse vetor aqui. Portanto, como eu tenho apenas um vetor, já está expresso que esse vetor formará uma base para o núcleo da transformação.